para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios 3, 16 a 19. Olhe de perto a ciência da própria dimensão celestial. De acordo com o texto, temos um corpo sólido para lidar, pois devemos medir sua largura e comprimento, profundidade e altura. Essa medida cúbica, pois é quadrada, como a Nova Jerusalém em Apocalipse, prova a realidade do corpo a ser medido. Infelizmente, para muitas pessoas cristãs, o amor de Jesus não é uma coisa sólida e substancial. É uma bela ficção, uma crença sentimental, uma teoria formal, mas para Paulo era um fato real, substancial e mensurável. Ele havia considerado desta maneira, daquela maneira e de outra maneira, e era evidentemente real para ele, o que quer que pudesse ser para os outros. Ninguém conhece o amor de Cristo se não sabe que é real. E ninguém o sentiu em sua alma a menos que se torne tão real a ponto de constrangê-lo e movê-lo para uma atividade real e mudança completa de cosmovisão e paradigma. Temos uma palavra que às vezes usamos em um sentido que acredito não estar correto de acordo com o dicionário. Refiro-me à palavra perceber. Essa palavra foi forçada na linguagem da experiência cristã e nunca poderá ser forçada a sair novamente. Devemos perceber ou conhecer como algo real em nossos corações o amor de Cristo. Isso é exatamente o que eu acho que o apóstolo fez. Ele tornou real para si mesmo o amor de seu Mestre e Senhor. Não era para ele uma teoria superficial que poderia ter amplitude, mas não poderia ter profundidade, ou uma mera declaração estreita com comprimento, mas sem largura. Era uma coisa tão firme e sólida quanto qualquer coisa no mundo. É verdade que o amor de Jesus não é material e terreno para ser visto e manejado, mas é ainda mais substancial do que se fosse uma coisa a ser vista, pois as coisas que se veem são temporais e as coisas que não se veem são eternas. Para o homem carnal, o visível é real e o invisível um mero sonho. Mas para o homem espiritual, as coisas se invertem. O visível é a sombra e o invisível a substância. Que vocês sejam tais homens, queridos amigos, todos vocês. O apóstolo deseja que, quando o amor de Cristo se tornar para nós uma realidade sólida, possamos ter comunhão íntima com Ele. Você pode medir a largura e o comprimento de uma coisa a uma grande distância, mas não pode medir muito bem sua profundidade sem se aproximar dela. Que santa familiaridade com Jesus as palavras implicam quando chegamos a medições de todos os tipos. Que condescendência é esta que permite que o Sagrado Coração seja sondado como um mar e medido como um campo? Deverá o infinito assim se curvar ao homem? O homem se recusará a comungar com um amor tão condescendente? Não deveria ser nosso profundo desejo obter e manter o mais íntimo conhecimento do amor 3 vezes bendito de Jesus, de modo não apenas medi-lo em uma forma, mas em todas as formas, de todas as maneiras em que o amor de Cristo pode ser considerado, de cima ou de baixo? Podemos estar bem familiarizados com ele assim. Devemos conhecer os segredos mais íntimos do amor do Redentor, seus feitos e sacrifícios que são a parte aparente dele, sua largura, seus conselhos e seus planos, sua profundidade, a parte secreta dele, seu comprimento, sua resistência e paciência, sua altura, seus triunfos e glórias. Gostaríamos de saber tudo o que é cognoscível, pois quando sabemos tudo o que foi aprendido pelos mortais,
ainda há algo que está além da nossa visão e, portanto, o apóstolo acrescenta: conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Deixe-me chegar às próprias palavras do nosso texto e apontar para você a ordem delas. O primeiro objeto do conhecimento do cristão deve ser a amplitude do amor do Salvador. Conheço uma certa escola de cristãos que precisam estudar este ponto, pois tem uma ideia muito estreita da bondade do Senhor. Eles não podem ser levados de forma alguma a concebê-la como ampla. Para eles, não é mais longo do que o fio de uma navalha. Eles concebem o amor divino como um riacho muito estreito. Eles nunca o viram como um rio poderoso, fluindo, abundante e alegre, como realmente é. A amplitude do amor de Cristo, queridos amigos, nos é dito nas Escrituras, é tal que se estende a todas as classes e raças da humanidade, não apenas aos judeus, mas também aos gentios. O amor de Jesus Cristo não envolve apenas nossa ilha favorita onde vivemos, mas como o oceano banha todas as praias do mundo. O amor de Jesus Cristo foi estendido aos reis em seus tronos, mas com generosidade igual e mais frequentemente aos escravos em suas masmorras. Em alguns aspectos, o amor de Jesus chega a todos os homens, pois não há um homem ou mulher nascido que não deva algo à benevolência de Deus através do amor de Jesus. A trégua que mantém o pecador fora do inferno é, sem dúvida, o resultado daquele amor que disse: poupe-o ainda um pouco mais, até que eu cave e adube, e se der fruto, bem seja. Amado, o amor benevolente de Jesus é mais extenso do que as linhas do seu amor eletivo, pois o ouvimos dizer: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu teria reunido teus filhos, como a galinha junta sua ninhada debaixo de suas asas, e vós não quiseste. Esse não é o amor que irradia resplandecente sobre seus escolhidos, os eleitos do Pai, mas é o amor paciente da providência, que durante muito tempo derrama coisas boas sobre todos os homens. Amor compassivo e benevolente que se revelou em lágrimas honestas de dor. Não quero que você omita essa visão do assunto quando estiver medindo sua amplitude. Embora ainda sintamos que em sua maior profundidade e plenitude, esse amor flui apenas para o seu povo escolhido. Amado, considere a amplitude do amor especial. Estamos muito aptos a conceber o número dos eleitos de Deus como sendo poucos. Quem nos disse isso? Quando perguntaram ao Salvador: Senhor, são poucos os que serão salvos? Ele nunca respondeu a essa pergunta, mas disse: esforce-se para entrar pela porta estreita. Como se ele tivesse dito: quer haja muitos ou não, você se esforce ao máximo para entrar. Uma multidão que nenhum homem pode contar, tantas como as estrelas no céu em multidão, e como as areias na praia do mar, inumeráveis. Será o fruto do seu sofrimento que o fará ver o trabalho de sua alma e ficar satisfeito. É bom ter ideias tão amplas do amor de Cristo quanto as Escrituras nos permitem, e eu confio que ficaremos contentes ao ver a multidão de todas as raças, tribos e nações reunidas pelo chamado soberano. Mas, irmãos, temos a melhor ideia da amplitude do amor de Cristo quando o vemos fluindo para nossos eus perdidos e culpados. Eu nunca pensei que fosse uma corrente tão ampla até descobrir que ela me alcançava, mesmo a mim, o pior dos pecadores. Temi estar longe de sua margem abençoada, mas o rio engrossou e transbordou até que finalmente me lavou, inclusive a mim. Quão amplo deve ter sido para ter alcançado alguns aqui presentes, que vagaram pelas planícies do pecado e seguiram seus próprios dispositivos devassos, mas ainda assim a largura do rio os abraçou. Você pode medir a amplitude dela pelos pecados que ela cobre. Quando um rio está transbordando, você diz o quão largo ele deve ser pelos pequenos outeiros e pelas copas das árvores que você pode ver nele. Você pode ver quão amplo é o amor de Cristo, que atinge ofensas como essas. Chega ao roubo, à embriaguez, à blasfêmia, à fornicação, ao adultério, ao assassinato. Amplo como é o pecado,
tão amplo é este poderoso amor de Cristo que cobre tudo. Você não acha, no entanto, que a maioria de nós deixa de ver a amplitude do amor de Cristo em questões de providência? Você sabe o que significa a amplitude da mente de um homem na amplitude de seu pensamento, quando ele pode considerar muitos assuntos ao mesmo tempo, quando ele tem a capacidade de realizar muitos projetos e muitos propósitos com um só golpe. Agora, a amplitude do amor do Salvador é apenas esta: não há parte dos interesses do seu povo que ele não considere, e não há nada que diga respeito ao bem-estar deles que não seja importante para ele. Ele não apenas pensa em você, crente, como um ser imortal, mas também como um ser mortal. Não negue ou duvide, os próprios cabelos de sua cabeça estão todos contados. Não há nada que diga respeito aos seus amados que não seja importante para nosso Senhor. Os passos de um homem bom são ordenados pelo Senhor, e ele se deleita em seu caminho. Seria uma coisa triste para nós se esse rio de amor não cobrisse todas as nossas preocupações e ansiedades. Pois que mal poderia ser feito para nós naquela parte de nossos negócios que não estivesse sob a inspeção de nosso gracioso Senhor. Ó crente, tenha certeza de que o coração de Jesus se preocupa com os assuntos mais mesquinhos e comuns da nossa vida. Ele cuida de sua compra e venda, seu balcão e casa de contabilidade, seus navios e suas carroças e seus cavalos, e sua cevada e seu trigo, e seu feno e sua palha, vossos filhos, vossos pequeninos, e tudo o que vos diz respeito também a Ele. A amplitude do seu terno amor é tal que você pode ir a Ele em todos os assuntos, porque em todas as vossas tribulações Ele é afligido. E como um pai se compadece de seus filhos, assim se compadece de vós. Isso nos convida a olhar para a amplitude do amor do Salvador sob um aspecto ainda maior. Todas as preocupações de todos os seus santos que já viveram ou viverão são todas carregadas no amplo seio do Filho de Deus. Ó, que coração é o dele, que não compreende apenas as pessoas de seu povo, mas compreende as diversas e inumeráveis preocupações de todas essas pessoas. Alexandre disse sabia os nomes de seus soldados, mas Alexandre não conseguia pensar em cada soldado em cada tenda e em todos os negócios de cada soldado. Mas isso o amor de Cristo faz. Ele pensa em todos os cuidados e todos os problemas e todas as alegrias presentes e futuras de cada um, comprado com seu sangue. Agora veja, caro amigo, se você pode medir a amplitude do amor de Cristo. Tu tens uma tarefa diante de ti que ainda não cumprirás, e se pudesse, ainda restaria outra largura, a saber, aquela largura medida pelas bênçãos que Ele traz. Pense no que Ele trouxe para você. Ele lhe trouxe justificação, sim, adoção, santificação, vida eterna. As riquezas de sua bondade são insondáveis. Você nunca poderá contá-las ou mesmo concebê-las. Ó, a amplitude do amor de Cristo. E, no entanto, você vê que isso é apenas um começo, porque a amplitude e a medida são apenas um trabalho de superfície. Isso é para vocês jovens pensarem, mas ainda assim eu gostaria que alguns dos cristãos mais velhos pensassem. Alguns deles parecem estar tão ocupados com a altura e o comprimento que negam a largura. E você pensaria, ao ouvi-los pregar, que Cristo veio ao mundo para salvar meia dúzia e que eles eram 5. Pelo menos que ninguém mais poderia ir para o céu, exceto se fossem como eles eram, que falavam com o mesmo sotaque seu chibolete e concordavam em cada forma como cultuavam e organizavam a igreja, como eram os hinos, etc. Fora em sua estreiteza. Haverá mais no céu do que esperamos ver lá de longe. E haverá alguns com quem tivemos muito pouca comunhão confortável na terra, que tiveram comunhão com Cristo e que, portanto, são levados a habitar com Ele para sempre. O próximo objeto de estudo é a duração do amor de Cristo. Foi bem observado que, se Cristo tivesse pensado em seu povo por 10 minutos, teria sido uma condescendência maravilhosa,
Na verdade, seria algo para cantar no céu que Cristo Jesus uma vez pensou em nós, porque não somos dignos de 1 minuto dos pensamentos de Deus. Agora apenas tente se você pode entender o pensamento. Ele pensou em seu povo desde que ele existe, ou seja, eternamente. Não é amor eterno? E o que é mais longo do que isso? Eu te amei com amor eterno. Coevo então com a própria deidade é o amor da deidade para com seus escolhidos. Deus nos amou em seu Filho muito antes do mundo começar. Se o anjo começasse a pesquisar a partir de hoje com o desígnio de descobrir quando o amor de Deus começou, ele sem dúvida continuaria voando até se demorar na cruz. Aqui, diria ele, aqui está a fonte de tudo. Mas ele seria lembrado de que Deus amou cada eleito em Cristo antes da fundação do mundo. Então houve um amor antes da entrega de seu Filho. Ele voaria adiante até que parasse no dia de Isaías e ouviria a sabedoria de Deus na profecia de que o Filho do Homem levaria a iniquidade de seu povo. Ele diria, certamente começa aqui. Mas os santos o lembrariam de palavras de conforto ainda mais antigas. E ele voaria até parar do lado de fora do jardim do Éden e ouviria o Senhor dizer: a semente da mulher ferirá a cabeça da serpente. Certamente, diz ele, começou aqui, mas divinamente instruído, ele voltaria ainda mais longe, até mesmo aos concílios eternos, onde antes de tudo a salvação foi planejada e arquitetada nos gabinetes da sabedoria, antes que o mundo existisse. Ele teria que voltar, até que a criação tivesse desaparecido, até que não restasse um pingo de existência, exceto a absoluta deidade autoexistente. E então, na mente eterna, ele veria pensamentos de amor por um povo a ser formado para ele mesmo. Esse conhecimento da duração do amor nem sempre chega aos cristãos no início de sua história. Alguns de meus queridos irmãos conhecem bem a amplitude do amor de Cristo, mas parecem que nunca conheceriam sua extensão. Sim, queridos irmãos, pode ser tão amplo quanto você quiser, mas deve ser longo também. Você não deve pregar um amor que começa quando você começa, mas um amor que está de antemão com você. Um amor sem causa, que é a causa e não o efeito do seu amor. Um amor que não conhece começo, mas é antigo como o trono da divindade. Portanto, é totalmente impossível que você seja a causa desse amor. Ele é um amor soberano e eterno. Este amor não é apenas sem começo, mas também sem pausa. Não há um momento em que Jesus deixe de amar seu povo. O amor de Jesus nada conhece da animação suspensa. Existem alguns rios na Austrália que se perdem e por quilômetros ao longo do seu leito você não encontra nada além de pedras secas em certas estações do ano. Nunca é assim com o amor de Cristo. É longo e sem interrupção do começo ao fim. É uma corrente sem um único elo quebrado ou fraco. O amor de Jesus possui uma existência eterna, na qual não há uma única interrupção, nem mesmo um sinal de fracasso ou indício de um fim. Aqui, regozijemo-nos sem estremecer. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Nós inclinamos nossas cabeças sobre este travesseiro e dormimos docemente ali. Aquele que começou a boa obra em você a completará até o dia de Jesus Cristo. Pois os dons e o chamado de Deus são sem arrependimento. Ele diz: eu sou Deus e não mudo. Por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Pois os que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Além disso, aos que predestinou, a esses também chamou. E a quem chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Não há si e mais nesse círculo de graça. Tudo é certo como o trono de Deus o é. Nosso capitão conquistador trará muitos filhos à glória, e seu será todo louvor. Queridos amigos, consideramos cuidadosamente a extensão desse amor de Cristo,
Mas estou persuadido, por mais que o estudemos, nunca o compreenderemos completamente. É tanto tempo que sua velhice não pode desgastá-lo, tanto tempo que suas tribulações contínuas não podem esgotá-lo. Suas sucessivas tentações não o esgotarão, como a própria eternidade. Ele não conhece limites. Meu tempo se esgotou e estou apenas no centro do meu assunto e, portanto, o resto do discurso deve ser em breves insinuações e frases apressadas. A profundidade do amor de Jesus. Considere como se rebaixa a olhar para uma criatura tão insignificante como o homem. Veja a profundidade desse amor ao receber tais criaturas pecadoras em seu abraço. Que profundidade é vista quando o Senhor Jesus Cristo seleciona algum miserável culpado que violou abertamente a lei santa e desonrou Deus completamente, e ainda assim o Senhor Jesus o perdoa livremente quando ele é chamado eficazmente e o dom do arrependimento é concedido a ele. Como então ele se arrepende do pecado e o recebe no amor do seu coração. A profundidade deste rio de amor é melhor vista, porém, no fato de que Jesus se tornou um homem. A divindade se encarnou. O Senhor dos anjos e de todas as criaturas viventes na terra e céu dormia sobre o peito de uma mulher. Nem isso é suficiente. Sendo homem, ele carrega nossas dores, atravessa o mundo cansado, pobre e paciente, homem de dores e que sabe o que é padecer. Nem isso é tudo. Ele carrega nossos pecados. As iniquidades do seu povo, como um fardo enorme, são colocadas sobre seus ombros e ele permanece como seu substituto. Mesmo assim, não é suficiente, pois ele leva nosso castigo e no madeiro sangrento ele inclina a cabeça e é obediente até a morte. As ondas do inferno rolaram sobre ele. A ira eterna de Deus passou sobre sua abençoada cabeça. Ele foi feito mais baixo do que os anjos são, mas ele se abaixou ainda mais, até que ele se chamou de verme e não de homem. Ó, a profundidade da agonia de Jesus sofrendo pelo pecado. Ó pecador, você não pode ter ido fundo demais para que o amor de Cristo o alcance. Ó desviado, você não pode ter pecado muito mal para o perdão não poder te arrebatar. Você que foi além da concepção em pecado, você que praticou o mais sujo e diabólico dos pecados, a profundidade do amor de Cristo é ainda mais profunda e Ele é capaz de salvar até o máximo. Pense a seguir na altura do amor do Mestre. Você vê que é colocado por último, como o ponto mais alto do aprendizado. Há alguns que avançaram a ponto de entender um pouco das profundezas, que não conhecem a plena dignidade e glória de um herdeiro do céu e sentiram um pouco do poder da sua ascensão. Porque o amor de Jesus, mesmo nesta vida presente, é uma altura indescritível, pois não nos elevou para nos tornarmos filhos de Deus. E, se são filhos, então são herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Deu-nos um penhor da herança, fez-nos antecipar a hora em que habitaremos com os anjos da luz. Nos diz que nossa conversa está no céu e que nossa vida está escondida com Cristo em Deus. No entanto, irmãos, a altura desse amor será melhor vista em seu estado futuro. Você será levado para habitar com Cristo nos céus quando o mundo estiver em chamas. E quando o julgamento for passado, você será levado pelas asas dos anjos até o 7º céu, onde Deus habita. Ó, a largura, o comprimento, a profundidade, a altura. Para resumir o que dissemos em 4 palavras: por largura, o amor de Jesus é imensidão. Por comprimento, é eternidade. Por profundidade, é imensurável. E por altura, é infinito. Ó cristão, que o Espírito Santo te instrua nestas grandes coisas. Agora, se for nosso privilégio estudar esta ciência e dominá-la, embora ainda esteja acima de nós, pois ultrapassa todo o conhecimento, fluirão os seguintes resultados práticos. Seremos cheios de toda a plenitude de Deus. Irmãos, tentem obter esta expressão maravilhosa quando estiverem sozinhos em meditação. Coloque-a diante de você como um grande mistério a ser mergulhado, cheio de toda a plenitude de Deus. O que isso pode significar?
é ter Deus dentro de você, Deus habitando no íntimo do seu espírito. É isso, mas mais, cheio de Deus para conter o máximo de Deus. Como sua natureza humana pode suportar? Que pensamento! Cheio de Deus. Mesmo isso não é tudo, cheio da plenitude de Deus. A plenitude do seu amor, graça, poder e santidade podem habitar em você, mas isso não é tudo o que o versículo fala. Está escrito, cheio de toda a plenitude de Deus. Que expressão transcendente! Aqui temos não apenas um Deus que habita em nós, mas aquele Deus na plenitude máxima de sua divindade, enchendo e transbordando toda a alma com sua plenitude. Não posso deixar de pegar emprestada uma ilustração de um amigo que pegou uma garrafa à beira-mar, encheu-a de água do mar, arrolhou-a e depois a jogou no mar. Agora, disse ele, lá está, há o mar na garrafa e há a garrafa no mar. Ela está cheia até a plenitude, e então em uma plenitude ainda maior. A minha alma com Deus nela e minha alma em Deus. A plenitude de Deus em mim tanto quanto eu posso segurar, e então eu mesmo na plenitude de Deus. A ilustração fornece tanto do texto quanto se pode transmitir. Nós mesmos engolidos no abismo absorvente do amor de Deus, e esse mesmo amor de Deus fluindo em todas as partes e poderes de nossa alma, até que estejamos tão cheios de Deus quanto o homem pode suportar. Então devemos mostrar esse amor em nossas vidas, em nossas orações, em nossa pregação, em tudo o que fazemos. Manifestaremos não apenas que estivemos com Jesus, mas que temos Jesus habitando em nós, enchendo-nos completamente com sua presença amorosa, santificadora e edificante. Amados, se chegarmos ao ponto indicado no texto, começaremos a imitar o amor de Deus em seus 4 aspectos. Estou certo de que, se algum dia aprendermos a amplitude do amor de Cristo, nosso amor se expandirá. Não mais limitaremos nosso amor à nossa própria igreja, mas teremos afeição e preocupação de todas as verdadeiras igrejas de Deus. Sentiremos uma afeição não apenas pelos cristãos de nosso próprio conhecimento, mas por cristãos de todos os lugares. Então nosso amor também ganhará comprimento. Devemos amar a Cristo para que não possamos deixar de amá-lo. Perseveraremos no amor, permaneceremos em seu amor como ele permanece nele. Teremos constantemente a chama do nosso amor subindo para o céu. Então nosso amor adquirirá profundidade. Seremos humilhados por causa de nossa própria pecaminosidade. Afundaremos cada vez mais em nossa própria estima. Jamais seremos grandes ou dignos aos nossos próprios olhos. E nosso amor se tornará mais profundo e fundamentado à medida que desce mais plenamente ao âmago de nossa natureza. E então o amor vai subir às alturas. Esqueceremos o mundo e seus cuidados. Nos tornaremos cristãos que não mais jazem entre as panelas, mas que recebem as asas de uma pomba coberta de prata e suas penas de ouro amarelo. Alcançaremos tal altura em nosso amor que escalaremos os cumes das montanhas das promessas e, com nossas testas banhadas pela luz do sol, contemplaremos o mundo que ainda está em trevas e nos regozijaremos por termos sido feitos herdeiros de tudo nele. Até que nosso amor suba ao céu, se manifestando em sua altura, quando nos apresentarmos diante do grande trono branco e lançarmos nossas coroas com muitas canções diante daquele que nos amou, com uma largura, comprimento, profundidade e altura de amor que mesmo no céu ultrapassará toda medida. Deus os abençoe, queridos amigos, com este amor, pelo amor de Cristo.